Sabe aquele dia que você para tudo que tem para fazer para se dedicar a uma obra com um propósito, contar histórias de grandes profissionais que têm dedicado uma vida no nosso segmento de tecnologia e nesse capítulo vamos falar de cibersegurança. Com o meu convidado de hoje, Marcos Ortolani. Ortolani, super prazer poder te receber aqui, seja muito bem-vindo. Pô, que prazer, o prazer é todo meu estar aqui com vocês, né? Obrigado pela moral de me convidar. Espero poder agregar, ajudar, né, a gente construir essa história juntos, né? Essa história bonita de cyber que vem sendo construída não só no Brasil, como no mundo. Então, É verdade. um prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Que honra, Ortolani. Você tem uma história super bonita, uma história honrosa, que nós vamos conhecer nos detalhes aqui nesse grande bate-papo. Mas, como de costume, sempre começamos a falar um pouquinho de histórias, de infância, de boas referências que nós tivemos. Como que foi sua infância, Ortolani? Pô, infância... Eu sou nascido nos anos 80. É? Né? Então, como uma boa criança nascido nos anos 80, muita rua, né? É. Então, eu vivia na rua, brincava na... A rua era o meu quintal de casa. Então, na rua é legal que você aprende muita coisa, né? Primeiro, proteger os amigos, para os amigos te protegerem também, né? Tem isso. Tem isso. Inclusive, as próprias brigas com as ruas do lado, né? É. Os contras de futebol, no final, dava briga. É. E no outro dia tava todo mundo amigo de novo, né? É. Então, a rua me ensinou muito a criar, a ter as criatividades. Então, não tinha nada pronto, não existia tutorial de YouTube, né? Então, as regras eram construídas ali naquele momento, a gente fazia todas as brincadeiras. Eu sou nascido e criado em Santo André, né? No ABC Paulista. E naquele tempo, eu sou filho de pais separados. Meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha 1 ano de idade, então eu não tive ali o contato com uma família, digamos assim. E eu fui morar com os meus avós. E aí o meu avô Miguel, que ele é o meu espelho como homem, né? É. E ele me ensinou tantas coisas, assim, da humildade dele, né? Sempre um cara de operação ali, de trabalho braçal, de roça, né? Sei. E ele me ensinou muitas coisas. Um dos meus amores é o São Paulo, que eu peguei com ele, né? Que legal, ele é São Paulino, então. Ele era, né? Ele já é falecido, mas ele era São Paulino e deixou esse amor pra mim, que eu também passei pra minha filha. Eita, coisa boa. E tantas outras coisas dentro da simplicidade dele, né? Os conselhos que ele me dava, né? Sobre ir para os caminhos corretos. Então, a minha infância foi uma infância bastante sofrida, porque eu sou de uma região bastante periférica do ABC. Mas também muito alegre, né? Dentro daquela realidade ali que se apresentava para mim, eu consegui, graças a Deus, angariar tudo que qualquer outra pessoa conseguiria, né? Por esforço, por dedicação e por bons conselhos, por ter olhado para o meu avô com muito carinho, assim. Então, foi uma infância muito gostosa. Eu tenho excelentes recordações da minha infância. E que bacana relembrar, né? O querido avô, eu sou muito ligado também com os avós, né? Aqueles ensinamentos, aquela coisa que não sai da cabeça e a gente valoriza tanto, né? Cada uma dessas histórias. Muito legal. Ortolani, e aí, seguindo um pouquinho, boas referências, né? Família com grandes valores, irmãos, e aí chega aquele momento que a gente começa a descobrir a vida, né? Como foi o primeiro contato com a tecnologia da época, com o computador, ou o que foi que te chamou a atenção ainda quando menino nas tecnologias, né, da época? Cara, foi assim, a região da ABC é uma região muito produtiva, ela é muito fabril. Então o ABC ele foi estruturado a partir de fábricas, né, Volkswagen, Ford, tantas outras automobilísticas que ali existem até hoje. Então o comum de todo mundo era ir para o caminho de Senai, faz lá o torneiro mecânico, né? Na época era o cenário dividido em CP, candidato a peão, ou pica-fio, que eram os elétricos, que era eletrônica. Então todo mundo era muito direcionado para fazer esse tipo de trabalho, por causa das empresas da região que pediam muito esse tipo de mão de obra, né? E não foi diferente comigo. A minha família, ela me introduzia nisso, mas é uma coisa que eu nunca quis. Por algum motivo. E aí, porque eu nunca gostei de fazer trabalhos repetitivos. Então, na época, eu andando no centro de Santo André, ali, eu achei uma empresa chamada Data Control. O que é Data Control? Era uma escola de informática.
E ali mostrava como mexer no computador. Falei, nossa, eu quero esse negócio. Daí fui lá, enchi o saco da minha tia, da minha mãe. Aí eles conseguiram lá pagar o curso de 6 meses lá. Eu aprendi Windows 95, Excel 5, Word 6, PowerPoint 5. Acho que era isso na época. Não tinha nem contexto de internet ainda, né? Era muito incipiente. E aí ali eu tive meu primeiro contato a mexer num mouse, por exemplo, né? A ter um contato ali com o computador. A primeira aula eu me lembro hoje, assim, Renato, nítido, era como mexe no mouse. Como mexe no mouse. Sabe? Põe pra frente, aí você via a setinha mexer, você falava, nossa, isso aqui é mágico, né? Se eu dar um passo para trás, o contato com tecnologia era em cima de videogame, né? Eu sempre fui muito ligado a videogame. Gostava muito de ficar na rua, mas tinha dia que chovia. E quando chovia... Era videogame, era o Atari, era o Master System, a gente jogava botão na casa de alguém. Então, meu primeiro contato com tecnologia, digamos que foi esse curso, né? Onde eu olhei ali e falei, nossa, que interessante, dá para fazer aqui um texto, uma apresentação, né? Muito ainda primário. E na sequência, o meu irmão ele começou a trabalhar com entrega de computador. Então, tinha uma empresa que vendia computador, ali por volta de 94, 95, assim que as fronteiras foram abertas, né, da importação. A gente tinha reserva de mercado, né? Um tempo antes e agora... Foi bem em 95, né, que isso começou a andar, eu devia ali ter uns 14 anos. Ele começou a trabalhar com entrega de computador e, às vezes, ele trazia um computador para casa para entregar no outro dia pela manhã. Aí eu abria o computador e ligava o computador e ficava... Sensacional funcionando isso. em casa, né? Porque eu não tinha computador em casa, não tinha condições de ter um computador. Não era comum, né, Ortolani? Muito incomum. Nos anos 90, ter um PC dentro de casa era para poucas famílias. Eu me lembro que o primeiro, digamos assim, computador que eu vi foi um amigo da rua que ele tinha uma condição financeira um pouquinho melhor. Ele tinha um computador chamado MSX, que na verdade ele jogava a partir de fita cassete. E aí você carregava ali o jogo a partir da fita cassete e jogava. Aí tinha teclado, tinha monitor, tinha um modelo desktop, digamos assim. Foi a primeira vez que eu tive um contato ali com algo parecido. E aí, um pouco tempo depois, aconteceu essa situação. Então, o meu primeiro contato com tecnologia, e aí foi onde eu me apaixonei ali, foi nesse cenário de um cursinho de informática, com um viés ali de um computador. E aí, pelo fato de estar em casa, eu era fuceiro. Eu sempre gostei de desmontar coisas. Pegava meus carrinhos, desmontava os carrinhos e montava de novo. Conseguia montar bem ou não? Às vezes sobrava umas pecinhas. Sobrava alguma, a gente já guardava, né? Isso, ali deixa a reserva de emergência. Ortolani, você sabe que é legal você estar colocando isso? Porque às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas essas histórias que vocês contam na conversa é meio estranho. Não, estranho não. Porque assim, tecnologia para nós naquela época era começar a iniciar a dominar o computador. Por quê? Porque é o que você falou. Ou a gente ia para um trabalho mais braçal, de fábrica, linha, né? Ou a gente começava a explorar as novas profissões do futuro. E novas profissões do futuro, na nossa época, era exatamente a computação. E aí, com esse bichinho descoberto, qual foi o próximo passo? Como que você começou a escalar a sua jornada e até decidir um curso, né? O que você ia fazer, os primeiros passos de trabalho? Como que foi? Eu te falo, Renato, que na verdade foi a informática que me escolheu. Eu não escolhi ela. Sensacional. Foi algo até emocionante, porque eu estava na rua brincando, saí da escola, estava na rua brincando, e aí eu não tinha telefone em casa. E aí eu recebi uma ligação na casa da minha tia, do meu irmão. Aí minha tia veio até a minha rua, me chamou, falou, seu irmão quer falar com você, vai ligar daqui 10 minutos, vai lá na minha casa. Ela morava 3 ruas pra cima. Esse era o recado, né? Era o recado, era telefone de recado. Aí eu subi na casa dela, fiquei esperando o telefone tocar, me lembro nitidamente da cena. O meu irmão ligou, eu atendi. Ele falou, é o seguinte, você quer trabalhar? Eu tinha 14 anos. Eu falei, cara, eu quero, eu só não sei do quê. Ele falou, então, anota o endereço aí, vem pra cá agora que você vai começar a trabalhar. Eu falei, tá bom. Passou o endereço, eu anotei. Eu tava no ABC e a empresa era na Vila Mariana. Sabe Deus como eu ia chegar na Vila Mariana de ônibus com 14 anos. 2, 3 horas de deslocamento fácil. Eu não sabia nem como fazer pra ir. E aí eu ali falei, então tô indo agora. Isso era por volta de 1h da tarde. Falou, tá bom, então vem. Desliguei com a minha tia, fui pra casa, me troquei rapidinho. Peguei lá
algum dinheirinho que eu tinha lá para pagar a passagem do ônibus. Muitas vezes eu passava debaixo da roleta. E aí eu entrei, eu fui para Vila Mariana. Lembro que eu peguei um ônibus até São Caetano, de São Caetano tinha um outro que ia até para Vila Mariana, assim, fui desvendando ali, porque não existia onde pesquisar isso também. E aí eu consegui chegar lá. Cheguei lá na Vila Mariana, entrei na empresa, era uma empresa de computador, chamava Chess Informática. Vendia computador no jornal Folha de São Paulo e Estadão. Fazia anúncio e vendia. Boa. E aí eu entrei nessa empresa lá, era um sobrado assim com um laboratório atrás, tipo uma edícula. Entrei e sentei na mesa, ele falou, é o seguinte, aqui é onde monta computador e você vai trabalhar aqui. Você vai ajudar a montar computador. E aí eu tava ali conversando com ele, daqui a pouco chegou o dono da empresa, que chamava Marcelo também, mesmo nome do meu irmão. E o Marcelo olhou pra mim e falou, quem é você? Aí meu irmão falou assim, olha, esse aqui é o meu irmão. Você não falou que você precisava de um menino para me ajudar? Aí o Marcelo falou, sim, eu precisava. Então, tá aqui o menino, já trouxe. Aí ele falou, mas como assim? Eu falei com você hoje de manhã. Mas é rápido, eu já trouxe, já tá aqui. Aí ele olhou e falou assim, deixa esse aí então, vai. E ali eu comecei. Aí meu irmão falou assim para mim, olha, eu vou te ensinar a montar uma vez. Então, você presta atenção. Porque da segunda vez eu não vou te ensinar mais. Então, eu vou te ensinar, presta bastante atenção. Se você aprender, você vai conseguir trabalhar. Se não, você não vai. Ou seja, seu irmão já te colocou ali e dizia assim, presta atenção, né? E ali eu montei o computador com ele, aprendi. Claro que depois eu tive algumas dúvidas, natural. Na época era muito mais complexo do que é hoje, né? Tudo no driver, né? Eu lembro que no computador, na torre, tinha aquele numerinho na frente, que você tinha o botãozinho do turbo. Lembra? Era 133, depois você apertava o turbo, virava 166. Era tudo psicológico, tudo psicológico. Era psicológico ou não era? Total, aquilo aí não existe pra nada. E aí você tinha que até jampear o número, sabe? Pra aparecer 133. O desktop por dentro, né? O gabinete, ele era todo recortado, né? É ferro ali, é recortado e ele era cortante. Então eu cortava muito a mão, tinha um kitzinho. Então assim, ali eu trabalhei 3 anos da minha vida montando... Cheguei a montar 25 computadores sozinho num dia, assim, sozinho. Uma big escola, né? Nossa, uma big escola, né? Você sabe que eu comecei aí também. Mas você também? A gente chamava de integração de computadores. Chegava os computadores, tinha que rodar a imagem do software específico, instalação de kit multimídia, fax modem, placa de rede, eslotar tudo aquilo. Exatamente isso. PCI, ISA, aquela coisa... com o VESA, né? Com o VESA, né? Era antigo, o barramento, PCI, né? Exatamente. Então, assim, toda essa camada eu aprendi ali. E depois, na sequência, eu comecei a me preocupar com um pouco de rede, saber endereçamento IP e tal. E aí isso... Porque eu era um pouco fuçado, então... Eu trabalhava na empresa, mas eu também ofertava serviços para as empresas da minha região. Então eu ia lá atender um autopeça, atender um escritório, sabe, um vizinho. E aí eu fui galgando esse caminho. Ortolano, só para dar um contexto ainda mais para quem está nos assistindo, né? Poxa, mas começou a aprender rede. Gente, assim, o computador era standalone. Ou ele estava conectado numa estrutura mega, né, de mainframe, de plataformas altas. O computador, ele era standalone. Quando começou as redes ainda rudimentares, o início dali das redes UTPs, o início do acesso à internet, aquilo parece que era uma descoberta nova, né, Ortolani? Poxa, agora o computador, né? Porra, eu posso acessar o mundo agora, né? Exatamente. Então, rede foi algo que você começou a se dedicar para formar o seu know-how na área de informática. Sim, gostei muito dessa camada da comunicação entre as máquinas, né? E aí eu tinha alguns laboratórios que eram as empresas de quem eu atendia. Legal. Então eu fazia ali a manutenção da máquina, né? E aí eu via ali o endereçamento IP, aí eu começava a pesquisar, né? Começou a ter a questão da internet ali em 95, né? Onde se conectava ali com os modems na internet de escada, ainda muito UOL, né? Aí eu lembro que eu usava muito o chat do UOL lá para tentar arrumar uma namoradinha lá do chat ABC, sabe? Era a distração da época, né? Era a distração da época. Não tinha o WhatsApp, YouTube, não tinha nada chat, disso. Né? Então, eu me interessei porque eu consegui vender um serviço e aí eu aprendia no serviço. Né? Eu trabalhava na empresa, montando computador, e final de semana, à noite, eu me dedicava
para atender esses clientes. E aí eu fui aprendendo com tentativa e erro. Tá. Muitas vezes tentativa e erro de por que esse endereçamento, por que o DHCP, e aí ali você vai começando a entender um pouco mais como funciona, né? Que bacana. Ou seja, o início de tudo, né, Ortolani? O início de tudo. É onde TCP/IP era novidade, é onde, né, ou seja, subnets era uma coisa que a gente tinha que estudar o que era subnet, DNS, DHCP era uma revolução para não ficar colocando IP fixo na mão, né? Ou seja, então é o início de tudo isso que a gente sabe que hoje está super avançado. Ortolani, sonho, TI te chamou, ou seja, informática te adotou, você teve uma grande oportunidade junto com o seu irmão e aí chega aquele momento que as coisas começam a ficar sérias, né? Você, né, ou seja, que quer de fato uma carreira, quer galgar, né, salários melhores, um crescimento. Como que foi aquele momento que a coisa engata e você começa uma vida corporativa? Assim, depois que eu trabalhei nessa empresa, como era uma empresa, digamos, fundo de quintal, assim, né, uma empresa muito pequena, eu não tinha nenhum registro em carteira, nenhum nada, né? E aí, eu cheguei para trabalhar numa segunda-feira e a empresa não existia mais. Simplesmente assim. Estava fechada, né? E eu não tinha visto nenhum movimento. Então, ter construído essa carreira de montagem me ajudou a já trabalhar em outras empresas fazendo a mesma coisa. Então, hoje eu fui muito bem quisto no mercado ali de manutenção, montagem. Então, passei por 2, 3, 4 empresas ali nesse mesmo caminho. Até que eu comecei a participar de uma dinâmica para uma empresa chamada American Online. Você vai lembrar. Claro. AOL. Isso em 99. E aí ela trouxe o Rock in Rio para o Brasil, patrocinou aquela coisa toda para entrar, né, no país, que ela já era a maior dos Estados Unidos. Isso. E aí eu fui contratado por essa empresa em dezembro de 99. Né? Olha que bacana. E aí acho que a hora que a coisa começou a ficar séria. Que aí foi ali onde eu tive meu primeiro registro, digamos assim. E aí eu tive uma visão sobre mundo corporativo, inclusive com uma cultura americana. Né? Onde tem a colaboração, tem os treinamentos, tem o learning, né? Então tem muita coisa interessante que uma empresa americana te proporciona, né? Ela vem inclusive com uma cultura de lá. Então ali foi uma virada, digamos assim, sobre o que era legal montar computador, o que era legal estar numa empresa de 10 funcionários, para trabalhar numa empresa que é o maior provedor do mundo. É verdade. E aí eu fazia suporte técnico por telefone, né? Helpdesk mesmo, ali. Que eu posso te ajudar hoje? Ajudar na configuração. Na configuração, né? Ele mandava aquele CD que estragava tudo quanto é computador na época, aí você tinha que ele refazer. Mandava CD até com shampoo, que inclusive hoje eu não preciso mais, mas mandava com tudo aquele CD, né? Então, a gente recebia as ligações e ali apoiava na instalação, na configuração. E ali eu fiquei longos 6 anos, eu fiquei do início até o fim da AOL, né? Assim que ela encerrou a operação no Brasil, eu trabalhei durante todo o período na AOL. Então, ali foi uma escola, assim, Renato, maravilhosa, que me trouxe uma visão corporativa mesmo, sabe? Assim, de ter uma visão da empresa, não é mais uma brincadeira, não é mais chega para trabalhar sem regras, assim, todo um processo que mudou a minha mente. Sensacional. Ortolani, e línguas, e inglês, nessa fase, né? A American Online chegando, uma empresa global, como que estava nesse momento a questão do inglês? O inglês foi fundamental? Foi uma dificuldade? Você teve que se virar nos 30? Como que foi o inglês no início dessa jornada? Nossa, foi difícil. Na verdade, ela aportuguesou total. Não tinha necessidade do inglês na época, não tinha. Mas as ferramentas em si não tinham muitas vezes traduções, né? Então você tinha que já começar a estruturar um modelo mental, entendendo que tecnicamente tudo é em inglês. Então a língua ela não foi uma barreira, definitivamente. Mas ela me motivou a buscar, por conta que na época eu precisava, né, não falar, mas entender o que estava, porque eu estava prestando um suporte. Então, eu preciso saber para ensinar. Então, isso fez com que eu fosse forçado, mas não tinha um Google Translator, né? Muitas vezes eu tinha o dicionário, o tradutor na minha mesa, para saber a palavra, para conseguir entender ali. Às vezes os materiais vinham dos Estados Unidos ainda em inglês, sem tradução. Então,
realmente foi um trabalho que eu tive que buscar. Legal, bacana. Ortolano, você sabe que uma das coisas que a gente sempre busca conversar aqui é sobre a importância de investir em uma carreira. Você investir em cada uma das etapas que fundamentam, né, uma carreira consistente. E você é um exemplo disso, né? Começou ali, como boa parte começaram, de baixo, aprendendo, né, topando vários desafios, né? E você construiu uma carreira, né, investindo, né, numa companhia, num grupo, né? Ou seja, numa proposta de valor de crescimento, né, da sua carreira. Queria que você falasse um pouco disso, da importância da gente parar, olhar, né, e investir muito bem na carreira, seja no próprio conhecimento e também investindo para o crescimento dentro de uma companhia. Perfeito. Eu consegui fazer faculdade tarde. Então, eu não tinha condições do normal, né, que é você fechar ali o colegial e entrar numa instituição. Cheguei a prestar vestibular, mas não conseguia passar nas públicas, dado o ensino de baixa qualidade que eu vinha de escolas públicas. Então, eu fui entrar na faculdade quando eu tinha por volta de 23, 24 anos, né? Então, esse foi um investimento que eu fiz do meu salário, porque eu não tinha como ninguém pagar para mim, né? Eu tinha uma realidade um pouco difícil da família. E aí, ali eu investi numa faculdade especificamente de redes. Tá. Eu já entrei para fazer faculdade especificamente daquilo que eu gostava de fazer. E ali eu tive grandes ensinamentos para que eu pudesse avançar na minha jornada, né? Na sequência, logo eu entrei numa companhia, né? Que é inclusive a companhia que eu estou até hoje. E fez com que eu fosse muito empenhado a me preparar para os desafios que ela iria me proporcionar. Certo. Então, você investir na sua educação, não só formal, quando eu falo formal uma pós, um MBA, um curso de idiomas, mas aquilo que você se interessa. Né? Aprender com as próprias tentativas e te digo, Renato, aprender também com os outros. Como é importante você escutar os outros. É verdade. Né? Você entender que você não é o dono da verdade e que as outras pessoas estão ali para te apoiar. Usa delas o que elas podem te oferecer de melhor. Então, isso é uma coisa que eu fiz muito. Todas as pessoas que passaram pela minha vida de alguma maneira, eu consegui extrair delas aquilo que eu precisava. Né? O ensinamento que eu tive ao longo da minha carreira é algo que eu te falo. Dentro das empresas, foi muito maior do que eu fiz nas minhas pós, nos meus MBAs, na minha faculdade. Esse é um valor que as pessoas hoje elas dão pouco, né? Porque você tem um celular na mão, você tem um chat GPT, você tem ali uma série de coisas. Mas o valor que o outro tem para te passar, de experiência, isso eu acho que é algo que é muito importante ser explorado. Né? E com toda a humildade de saber que você não sabe tudo e que o outro pode te apoiar. Sensacional, muito legal, bela construção. Ortolani, vamos falar um pouquinho mais de cyber agora, né? Ou seja, nos apaixonamos pela antiga informática, né? O início das redes era uma descoberta quase que, né, lunar, né? Aquelas coisas de outro mundo, né? E depois a gente vem no mundo de cibersegurança, né, criando esse nível de maturidade, essa importância nos negócios, importância, né, para o board da companhia. Qual o momento que você vê hoje, né, do segmento de cibersegurança e a oportunidade para as novas gerações seguirem uma jornada nesse momento brilhante que a gente está vivendo? O momento de cyber é um momento muito positivo. Né? Acho que a gente passou por um momento muito crítico, onde as empresas tinham pouco investimento, pouca maturidade, né? O próprio cargo de CISO que hoje eu ocupo é um cargo, digamos, novo no mercado, né? Então, eu entendo que o momento é muito positivo porque se está olhando para a cyber hoje de uma maneira diferente que se olhava há alguns anos atrás. Né? Cyber hoje faz parte de uma parte estratégica do negócio, não mais uma área de custo ou uma área onde você tem ali o mal necessário, como se fosse um seguro de automóvel ou alguma coisa semelhante. Né? Então, eu entendo que o momento de cyber é um momento rico. Existem muitas empresas ofertando N produtos interessantíssimos de cyber e isso é um processo evolutivo, porque ele realmente não tende a morrer. Né? Então, eu acredito que
que para as próximas gerações, quando a gente fala de cyber, o interessante é elas entenderem que cyber não pode mais ser a área, ou não deve ser visto como a área do pode, não pode, do eu tô aqui para mandar, né? Muito pelo contrário, eu entendo que o cyber hoje é uma área que ela precisa ser construída para andar junto com o negócio. Ela precisa fazer parte dos projetos e não mais uma curva de rio do projeto, né? Onde eu sou ali o que vai barrar a entrada ou não. Ela tem que construir junto para que o seu negócio flua, para que o seu negócio funcione. Não é mais uma área simplesmente onde a gente dita regras. Eu preciso entender o meu business. Porque meu business tem um apetite a risco. Ele precisa ter. E eu preciso fazer com que aquele apetite a risco seja o menor possível dentro daquela expectativa que o negócio oferta. Então, eu entendo que cyber é muito hoje estratégico. Ele precisa estar numa cadeira cada vez mais discutindo a parte estratégica da companhia, garantindo que você tenha uma alavanca de crescimento sustentável, né? Onde você consiga fazer isso de maneira segura. Ou seja, um super momento, um convite aqui sendo feito pelo Ortolani e pelo Renato, né, para que os jovens ou quem queira explorar uma carreira super dinâmica que venha para o mundo fabuloso de cybersecurity. Estamos precisando. Estamos precisando. Venha, né? Venham sim. Ortolani, você sabe que olhando a sua trajetória, tenho certeza que você não teve só momentos de grandes conquistas, de momentos que te levou para o próximo passo. Uma carreira como a sua, como a minha, é pautada em cima de momentos desafiadores. Aquele momento que você se vê numa encruzilhada, uma decisão, né, uma oportunidade nova, uma mudança. Vem na sua cabeça momentos que você teve que parar profissionalmente, né, e tomar uma decisão importante, porque isso poderia te levar para o lado direito ou para o lado esquerdo. E como que foi isso? Nossa, muitas vezes, né? Né? Acho que o nosso papel é quase que uma dessa por dia, né? Mas tem, de fato, aquelas que são um pouco mais críticas, né? Eu lembro de uma situação, uma experiência que eu tive, onde nós estávamos precisando ajustar algumas aplicações diante de um processo de auditoria. E aí eu me deparei com uma situação onde existia ali um ajuste de mais de 80 aplicações num período de 6 meses. Né? Então, o trabalho ia ser um trabalho extremamente difícil, complexo. E aí eu me lembro do meu CEO na época, ele me chamou e falou, olha, dá para fazer? Falei, dá para fazer. Eu vou ter equipe para fazer? Você vai ter X pessoas. Já me deu o desafio. Falei, tá bom. Eu vou fazer o planejamento. Amanhã eu já te entrego, né? No outro dia eu voltei com ele e a gente discutiu. Eu falei, olha, a gente vai fazer, a gente vai entregar. Eu garanto para você que isso acontece, mas eu escolho o time e aí eu tenho algumas exigências. Né? A exigência é que eu tenha cardápio aberto. Cardápio aberto? Eu falei, cardápio aberto. Eu vou pedir o que eles quiserem comer. Ah, que legal. Não tem limite. Quero comer... Vai comer X. Você me permite? Ele falou, nossa, que pedido inusitado, diferente, né? Eu falei, mas é isso que eu preciso. Deixa comigo, a gente vai entregar. Confia. Confia. Né? E bom que ele confiou, porque a gente, então, fez essa reunião, né? Eu reuni ali as pessoas que eu precisava, contratei algumas empresas para apoiar, e ali a gente entrou numa jornada de 6 meses, de longos 6 meses. E eu lembro, no primeiro dia do projeto, eu reuni a equipe. Falei, equipe, é o seguinte, a gente vai precisar, eu vou precisar que vocês façam uma ação muito importante. Que a gente saia hoje daqui, que a gente chegue em casa e a gente explica para quem a gente mora o que a gente vai fazer aqui e como vai ser. Então você vai lá e falar para sua esposa, você vai falar para o seu marido, você vai falar para o seu companheiro, para sua filha, o que a gente vai fazer e como a gente vai estar exposto. E pede ajuda para eles. Olha que legal. Vai lá e fala assim, vocês me ajudam a concluir esse trabalho? E aí eu peguei o compromisso de todo mundo e assim foi feito. Né? E aí eles chegaram em casa, conversaram com as pessoas que ali moravam, eu fiz a mesma coisa com a minha esposa. E ali eu expliquei todo o trabalho que ia ser, a exposição que eu ia ter, que eu ia chegar muito tarde, que eu ia sair muito cedo, que eu ia faltar em alguns compromissos pessoais, porque tem uma jornada que vai ter fim. Eu só preciso que me acompanhe durante esse período. Né?
E assim todo mundo fez. E o feedback que eu recebi ao longo do tempo era: cheguei em casa, 00:30, minha janta estava pronta dentro do micro-ondas. Né? E minha esposa perguntando se eu precisava de alguma coisa. Nossa, fantástico. Então, isso. você envolver a sua família num desafio que você tem, esse eu acho que foi um dos melhores exemplos que eu tenho de gestão de um time. Né? Assim, onde eu consegui, ali a partir de ações pessoais, porque a vida, na verdade, ela é uma só. Né? Esse âmbito de questão de vida profissional e vida pessoal, elas se cruzam o tempo todo. Então, a vida é a vida. Então, se você está exposto profissionalmente, você automaticamente deixa a sua vida pessoal de lado. É um cobertor curto. Então, trabalhar nesse cenário foi um grande desafio para esse projeto. E assim nós concluímos, e assim deu tudo certo, entregamos o resultado esperado pela companhia. E esse foi acho que foi um grande desafio que me apareceu, um dos maiores que eu já tive na carreira e que foi feito de uma maneira muito boa. Muito legal. Que detalhamento, que insight, conseguir me transportar para esse momento, imaginar como que foi feito e o quanto que o time ficou extremamente compromissado com tudo isso. Muito legal, Ortolani. Ortolani, uma das coisas que a gente gosta de deixar aqui registrado, né, é uma mensagem, é um diálogo olhando direto para aqueles garotos, garotas que estão querendo uma carreira como a sua, né? Ou seja, olhando esses passos e perguntando, poxa, que legal a carreira do Ortolani, será que eu consigo trilhar parte dessa carreira? É óbvio que sim, né, Ortolani? Com garra, com determinação, ou seja, de fato querendo muito. Eu queria que você deixasse uma mensagem para um jovem do grande ABC, com seus 17 anos de idade, escutando e assistindo a nossa conversa e dizendo assim: Renato, faz uma pergunta para o Ortolani, e aí? É uma boa profissão? Quais são suas dicas para eu começar uma carreira em cyber como a sua? Não, vai ser um prazer falar isso, porque é como se estivesse falando para eu mesmo. Né? Eu entendo assim, Renato, os jovens de hoje, eles chegam com um processo diferente das gerações anteriores, que é onde você tem uma simplificação das informações, as coisas são muito mais simples hoje em dia. Então, isso faz com que as pessoas, às vezes, tenham uma baixa resiliência. Né? Onde ter um não, por exemplo, né? Ter uma dificuldade ali que se apresente e, em vez de enfrentá-la, descartar a dificuldade simplesmente, ou trocar simplesmente, né, de trabalho. E tá tudo bem. É a geração que a gente está recebendo e a gente tem que aprender a lidar com ela. Mas se eu pudesse dar uma dica, um conselho, assim como meu avô falava, escuta o conselho do vô, né? É trabalhar no sentido de cyber não tem mesmice, cyber não é uma área de processos padrões, cada dia de cyber é um dia diferente, se depara com uma situação totalmente atípica. Então, para quem não gosta de mesmice, cyber é uma baita área. E ela traz também, embarcado, um contexto de resiliência. Você precisa ser resistente às diversas situações que vão se deparar com o seu negócio. Então, trabalhar a resiliência, né, muito mais do que naqueles discursos de seja motivado, esteja dedicado, pergunte, isso tudo faz parte, mas especificamente para cyber eu enxergo a resiliência como ponto principal, né? Você receber não, você conseguir falar que você não sabe. Olha, Ortolani, eu não sei isso aqui. Ah, tudo bem, vamos aprender junto? Vamos para frente junto? Né? Então, eu acho que essa resiliência é muito importante. E tirar do âmbito de ser a área do poder. Tem muita gente que acha que cyber é a área do poder. É a área que dita regra, que pode, que não pode, que você vai ter o acesso full em tudo. Não é isso. É também, mas você não pode se pautar sobre isso. De novo, cyber é uma área que precisa acompanhar o seu negócio. De nada adianta eu ter um servidor que tem um monte de informação importante, trancado num cofre sem nenhuma conexão. Ele não serve para nada. Ele está super seguro, mas ele não tem função. Cyber, um dos pilares é a própria disponibilidade. Então a gente precisa olhar para o negócio não no sentido de mandar, mas no sentido de acompanhar. Para onde meu negócio vai, como que ele lida com isso e como eu faço para que isso seja seguro. Esse é o desafio de cyber. Então, para os jovens entenderem que esse é um caminho maravilhoso.
Porque eu sempre tive uma dificuldade, Renato, que era entender o meu trabalho como um ato social. Então, eu sempre me motivei muito com trabalhos do tipo bombeiro, médico, né, advogado, aqueles trabalhos que a sociedade coloca como vitais para a sociedade. Sim. E aí eu tinha dificuldade de expor, inclusive para minha filha, o que o papai faz. Qual o significado do trabalho do papai, né? E aí eu consegui gerar esse significado diante de várias situações, como, por exemplo, situações de incidente cyber, onde as pessoas não conseguem trabalhar, né? Que todo mundo passa por isso em algum momento. E aí você percebe que o trabalho de cyber não é somente um trabalho técnico. Ele é um trabalho social. Eu influencio na vida da pessoa de fato. Ela não consegue trabalhar. A empresa não consegue entregar o resultado. Então, empresas, por exemplo, situações médicas, cara, é tudo automatizado, é tudo computadorizado. Se acontece um problema ali, você pode perder uma vida. Então, o trabalho de cyber hoje é um trabalho nobre, é um trabalho extremamente nobre. Ele tem influência direta na vida das pessoas. E aí eu expliquei para minha filha da seguinte maneira o que o papai faz. Ela falava, o que o papai faz? Eu perguntei para ela, falava, papai fica no computador. E aí eu ressignifiquei para ela falando, filho, o papai é um policial da internet. O papai protege as pessoas para usarem os computadores de maneira segura. E aí ela achou isso o máximo, porque ela ama policial, então ela achou isso o máximo. E aí quando a escolinha pergunta lá, ela fala, o papai é policial da internet. Que bacana. Né? No contexto lúdico para ela entender. Então, e de fato eu acredito muito nisso. Né? Não só na empresa que hoje eu ocupo a posição, mas a comunidade de cyber. Né? Eu acho que o que a gente está fazendo aqui, eventos que acontecem, discussões, fóruns, é para que a comunidade seja segura. Eu vejo muito isso, né, na comunidade. Acontece algum problema com alguém, as pessoas vão lá apoiar, ajudar, porque sabe que a gente foi vítima de um crime. Né? A gente está lidando de fato com um crime organizado que vem para nos atacar. Perfeito. Então eu acho que o cyber hoje ele tem um patamar de responsabilidade social. Muito bacana. Ortolani, uma das coisas importantes que nós temos aprendido numa jornada é ter boas referências. Né? Você aqui trouxe ótimas referências, né? e as listou, mas no mundo corporativo também. Né? Ou seja, é importante a gente ter pessoas que a gente olha, que a gente observa, que a gente quer ser um pouquinho daquilo que nos chama muita atenção, e é o momento de trazer isso vivo aqui conosco, né? Relembrar algumas pessoas, talvez algumas pessoas que estão guardadas no seu coração. É um momento de agradecimento de pessoas, tanto do mundo profissional como talvez do mundo pessoal. Momento para deixar registrado aqui, momento que nos emociona, inclusive. Beleza, assim, Renato, de fato, sozinho a gente não chega em nenhum lugar, né? Então eu tive, digamos, alguns anjos na minha vida. Boa. Né? Alguns anjos da guarda que aceitaram me ajudar e me ajudam até hoje, né? Começando pelo meu irmão. Boa, né? é verdade. Que me deu ali a minha primeira oportunidade. Hoje ele nem trabalha com informática, com TI, com nada, mas ele me introduziu, né? Acho que ali estava escrito de alguma maneira. Então ele é o meu irmão Marcelo, então eu amo ele, que ele me ajudou muito, então todo o início foi a partir dele. Na sequência, né, eu tenho algumas pessoas muito bacanas, como, por exemplo, a Célia Poliakovas. Grande Célia. Conhece a Célia? Passou por aqui. Que bom, a Célia dela. me contratou. E eu sou extremamente grato a ela. Querida por todos Célia. Os ensinamentos. A Célia é uma querida. Querida. Eu tenho ela como exemplo de liderança, né? Então, até hoje, assim, eu tenho insights que eu vivi com ela e eu uso hoje na minha liderança. Então, a Célia, realmente, ela é uma pessoa muito bacana e que eu levo no coração com muito carinho. É verdade. Tenho duas pessoas importantíssimas que me levaram para onde eu estou hoje, que é o Arciso, o Dias, que ele é um cara importantíssimo para mim, porque ele me convidou, né, para fazer parte da empresa que eu tenho hoje, que eu faço parte hoje. É um gigante, né? Cara, ele me ajudou demais, né? O Arciso é uma pessoa incrível. É muito bacana. Dentro, né, diante de onde eu estava trabalhando, eu tive muito ensinamento do Leandro Lima, que hoje está na Microsoft, o Alexander Junger, que, se eu não me engano, ele está no Daikoval, não me lembro agora, mas acredito que sim. Então, são dois caras que eu nunca vi ninguém tecnicamente tão bom quanto eles, até hoje. Assim, é uma coisa absurda.
Então ali foi uma escola para mim das melhores, né? E eu mantenho contato com eles, são muito meus amigos até hoje. Seguindo, né? Foi quando eu tive o primeiro CISO, o Gustavo Sartori. Grande Sartori. Puto, o Gustavo é um parceiraço. Passou por aqui também, querido Sim, Sartori. Sartori é um comédia, é um parceiraço, assim, um cara extremamente inteligente. É um craque. Um craque. É um Assim, craque. eu me inspiro muito nele, ele é um cara que conhece de tudo, ele tá em tudo, então é impressionante, né? E o Evandro Godinho, que foi o primeiro cara que me deu a possibilidade de ser líder. Que legal. E quando a gente é líder, eu aprendi a ser líder, Renato, não simplesmente para mandar, mas eu tenho uma definição de liderança que é você poder realizar sonhos na vida das pessoas. Perfeito. E ele me deu essa oportunidade, essa possibilidade, então eu também sou extremamente grato a ele, né? No ambiente profissional e no pessoal, com certeza, a minha família, né? A minha esposa, Paula Muciarelli Ortolani, ela trabalha hoje na CVC. Que bacana. E a Paula, ela é minha parceira de vida, a gente está junto há 20 anos. Que e legal. hoje, especificamente hoje, eu faço 16 anos de casado. Não acredito. Hoje. Não, você está falando sério? De verdade. Parabéns. Obrigado. Estou fazendo 21 de casado hoje Hoje? também. Nós temos Nós temos isso em comum. Caraca, que legal. 14 de junho, maravilhoso. Que bacana. Parabéns, Obrigado, hein? parabéns você também. Leva ela para jantar hoje à noite. Com certeza. E vou levar fazer a mesma com coisa. as crianças, Todo com mundo. os agregados, inclusive, e tudo Exatamente. mais. Que legal. Parabéns. Obrigado, parabéns para você também. Que e aí bacana. essa relação de 20 anos gerou a Lívia, que é a minha flor, né? De 6 anos. E é a elas que eu devo tudo que eu faço, né? É verdade. Assim, tudo legal esse ambiente profissional, mas nada faria sentido se não fosse pelas duas, né? É verdade. Então elas são meus amores. Que bonito. Tá aí, registrado, gravado, para se eternizar na família Ortolani, Boa. esse grande momento aqui. Que honra estar ao seu lado, meu querido. Obrigado, a honra foi toda minha. Ortolani, e o que você gosta de fazer nas horas vagas? Ficar com a família, brincar com a Vitória, sem dúvida alguma. Lívia, desculpa, perdão. Lívia, né? E o que você curte fazer nas horas vagas? Cara, eu sou fanático de futebol. Nossa, gosto demais. Até minha esposa fala, nossa, mas você acha jogo na televisão o tempo todo? Porque eu assisto Série C, Série D, Série E, qualquer série. E eu gosto de jogar também, eu jogo campo. Então eu gosto muito de praticar esporte. Não gosto de academia, mas gosto muito de esporte. Então, o futebol para mim é muito importante. Eu também jogo tênis, então eu jogo 2 esportes nas minhas horas vagas. O que eu gosto de fazer é isso. E claro, ficar com a família, com amigos, tomar um bom vinho, dar risada, falar besteira, para tirar aquele estresse do dia a dia. Né? Tá aí. Marcos Ortolani deixando a sua marca aqui no Por Trás da TI, um grande profissional. Tá aí, né? Agora a gente consegue entender o porquê das coisas por trás de um grande profissional, uma grande pessoa, um grande guerreiro. E uma honra poder tê-lo conosco, Ortolani. O prazer foi todo meu. Espero que eu tenha ajudado aqui no projeto. Total. E que a gente possa fazer isso muitas outras vezes para estimular cada vez mais as pessoas virem para a área, a se dedicarem, porque de fato é uma área muito necessitada de profissionais. E então é muito importante saber que diante desses profissionais também existe toda uma vida ali por trás, que não foi fácil, cada um tem a sua cruz para carregar, mas que com bastante trabalho a gente chega lá. Tá aí. Marcos Ortolani, muito obrigado e parabéns. Muito obrigado eu. Valeu. Até mais. Que isso, que show.